Fala família corintiana, estamos aqui para mais um vídeo do Corinthians. Então, hoje vamos falar do Yuri Alberto, fica ou não para a temporada 2025, né? Romero, renova ou não com o Corinthians? Talismã comprado ou não? Ou não vai, o Corinthians não vai ficar? E jogador midiático para 2025 é o Roger Guedes. Para começar esse blend de notícias, vamos falar do Yuri. Tão criticado Yuri Alberto. Que, né? Começo da temporada, meio assim. Ano passado, jogador importante para o Corinthians, mesmo que com os problemas dele e tal, né? Jogando centroavante. E nesse final de temporada, jogando bem pro Corinthians, sendo jogador importante, né? Artilheiro do Corinthians nessa temporada, a melhor temporada dele disparado da carreira, igual ele fala. E pelos números também, né? Tão criticado por nós torcedores, com motivo, né? Com razão. Mas, né? Sempre ajudando o Corinthians e tal. Então, Yuri, o Augusto Melo em entrevista à Corinthians TV falando que ele vai ficar tal, mas pelas minhas informações apuradas, atualizadas, o Yuri não vai ficar. Se chegar uma proposta de 25 milhões para mais, ele vai sair, porque pelo investimento que o Corinthians fez nele e tal, de vender por menos não dá, né? E o Corinthians também só tem 50% do Yuri. Os outros 50% é do Zenit. Então daí, né, tipo, pra compensar pro Corinthians, para o Corinthians também não sair no prejuízo, ia vender ele. Daí, mas tipo, só se chegar uma proposta 25 milhões para mais, senão não vai vender, vai ficar com o Yuri. Mesmo que o Augusto Melo falou que para Corinthians TV, né, o público corintiano que ele vai ficar em 2025, é permanência, mas né, não é certeza. Agora sobre o Thales Magna. O Corinthians tem pretensão em comprar o Thales Magna. Lembrando, o valor de mercado dele, no caso que tava no contrato lá tal, ao final, se o Corinthians queria ou não daí comprar ele, ou terminar o empréstimo dele e tal, é de 13 milhões pro Corinthians comprar, né? Opção de comprar. 13 milhões. Convertendo por a moeda brasileira, em reais, 78 milhões, 80 milhões. Agora, dependendo do dólar atualmente. Na minha opinião, bom jogador. Bom jogador. Thales Magno e tal. E novo também, né? 22 anos. Pra mim, eu compraria. Mas o problema é a quantia, né? Que, porra, 78 milhões. Pra mim aí não vale tudo isso não. É um bom jogador, novo tal. Mas 78 milhões, né? Corinthians ia parcelar tal se, né? Comprasse ele. No caso tá querendo comprar. Mas Corinthians ia parcelar daí. Em parcelas daí. A compra do Thales Magno. Mas, né, pra mim, eu compraria, né? Se fosse o Corinthians, no caso, compraria. Mas, né, tem esse entrave aí pelo valor, né? Que o Corinthians é alto, né? Pra todos os jogadores, né? Para os clubes, no caso, que mais jogando no Brasil ainda, mas, né? Um bom investimento para um jogador que começou bem, caiu um pouquinho, né? Mas nós sabemos que ele tem potencial. Pelo que jogou no Vasco e pelo que chegou jogando no futebol brasileiro, né? Agora sobre a permanência do Romero. Então, falando já adiantando, que sobre o Talismã e tal, disputar a posição ali, os dois jogam na mesma posição, tanto o Romero quanto o Talismã. O Corinthians ainda não se pronunciou se vai renovar ou não com o Romero. O Romero tá meio assim, né? Porque, né, ninguém foi atrás dele,
ver se ia ou não renovar, não teve conversa, nada. E quanto ao Thales, né, já estão vendo se é o valor para comprar, tal, parcelado ou não. Já estão querendo comprar o Thales. E o Romero nada. Para a temporada 2025. Na minha opinião, Romero, bom jogador. Muitos vão falar que não sei o que, não joga nada, ruim, jogador ruim. Cara, o Romero pra mim, eu tenho um carinho enorme pra caralho. Joga muito, na minha opinião, claro. Bom jogador, ajudando o Corinthians, ano passado principalmente. Sempre, tipo, alta gente pra falar, como fala? Dificuldade a bola e tal, não sei, pé de rato. Cara, o cara, esse pé de rato, entre aspas, né? É o que tá salvando o Corinthians esses tempos também. Pelos números também, ele, Yuri e tal. Yuri principalmente, mas o Romero sempre com os golzinhos daqui e dali dele ajudando o Corinthians também, né? Pô. Na minha opinião, eu não sei se renovaria com ele. Porque porque dependendo, se for por tipo contrato de produtividade e tal, porque também Romero vai fazer ano que vem 32 anos, né? 32 e 33. O Thales tá com 22, vai fazer ano que vem 23. Jogador novo, tal, e tem para render ainda, né? Tem teto para render ainda, potencial. Romero já tá numa idade que, né, não tá tão assim e oscila também, né? Ajudando o Corinthians igual eu falei e tal, mas também, tipo, mais ou menos também, né? Questão física, tal. É isso. Agora falando do Roger Guedes, pelas minhas informações, Corinthians tá, o jogador midiático, né, que a Esportes da Sorte quer contratar para o Corinthians na temporada 2025, igual o Memphis, que veio com o apoio da patrocinadora Master Corinthians, a Esportes da Sorte, que está pagando salário e tal, tá fazendo o Corinthians, no caso, se fosse para contratar um jogador midiático para 2005, o Corinthians preferia o Roger Guedes, né, que brilhou em 2022, 2023 pro Corinthians, daí saiu aquela polêmica toda antes da semifinal, do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, né, que se ele ficasse, né, nós sabemos que o cara ajudou pra caralho o Corinthians, jogou muito aqui no Corinthians, e daí saiu com aquela, né, tal, o Qatar, o sonho dele, jogar no Qatar, né, tal. Mas, né, se voltasse, né, pô, nós sabe o potencial que o cara tem. Lá na Arábia tá jogando pra caramba, no Al Rayyan, né, no Qatar, no caso, desculpa. O Qatar tá jogando muito no Al Rayyan lá. Esses tempos meteu gol na Copa da Ásia, se eu não me engano. Os números dele são bons lá. Pelas minhas informações também, ele lá é meio que um príncipe, assim. Quando chegou do Corinthians pra lá, pô, foi tratado como um rei lá. Altas. Um jogador tipo nível europeu, entendeu? E tá feliz lá no Al Rayyan e tal. Ele já se adaptou ao Qatar. O jogador tá adaptado. E a relação entre o Augusto Melo e o Paulo Pitombeira melhorou. Daí com essa meio que melhora, entrevista pelo Augusto Melo com o Kroos lá no décimo, no Kroos, que tinha feito a entrevista. Falou que a culpa foi do Corinthians, tal, do Roger Guedes lá, né? Tal, que, né? Se acertou no caso do Lucas Veríssimo, que é mesmo empresário do Roger Guedes, que tinha se acertado tal. E meio que acertou a relação dos dois, né? Augusto Melo e Paulo Pitombeira. E o Roger Guedes, tipo, se ele viesse pro Corinthians, o salário dele ia ser em torno de 2 milhões pra cima. Porque, né, ele ganha uns 6 milhões por aí
lá no Al Rayyan. Daí se ele viesse pro Corinthians ia ganhar claro que o Corinthians ia baixar a pedida e tal. De 2 mil e ia contratar pelos 2 milhões, contratar não. E ainda ia ter que pagar o salário de 2 milhões e tal. E a Sport da Sorte, se caso, né, o Corinthians quisesse contratar, era o jogador imediato para 2005. A Sport da Sorte teria que bancar o salário e o Corinthians. E também tem a questão de trazer o jogador de volta, no caso, né? De comprar o jogador do Al Rayyan, né? Também tem isso. Ia ficar caro, porque o Roger Guedes não é um jogador barato, né? Valorizou no Corinthians, lá tá jogando bem, ia ser difícil. Mas o Corinthians sonha com esse jogador imediático para 2025, né? Se ele viesse agregar demais, ele Memphis Depay, né? Memphis Depay também, que veio da Sport da Sorte, tá? Patrocinadora Master. Jogando bem Memphis Depay também. Ele e o Roger Guedes ia dar uma baita de uma dupla, né? Uma baita de uma dupla, se viesse. E é isso, família. O que vocês acharam dessas notícias de hoje? Roger Guedes, será que vem para 2025? O jogador imediato para 2025? Yuri, fica ou não, né, em 2025? Romero vai renovar? Veremos. Para mais vídeos como este, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. É isso.